Olá pessoal, meu nome é professor Jorge Benildo e hoje nós vamos falar do átomo, que é o mais importante da química. O que seria da química sem o átomo? E logo de início nós vamos ver como que os estudos da química, as pesquisas chegaram ao átomo, como é o átomo, como é a estrutura do átomo que a gente estuda hoje. Ok? Vamos ver o histórico. Vamos lá. Então, pessoal, não se assuste que não virou aula de história. Estamos ainda na química. Mas isso aqui é bastante cobrado na escola, é bastante cobrado em concurso. E é importante para saber também, para entendermos o modelo atômico atual. Esses são os modelos atômicos com o passar dos anos. Ok? Vamos lá. No século V a.C., não existia laboratório. Era apenas pensamento filosófico. Então, dois filósofos gregos chamados Demócrito e Leucipo imaginaram o seguinte: se eu pegar uma substância e quebrar metade, depois a metade da metade, metade da metade, e ir quebrando, eu ia chegar no momento que eu não conseguia dividir essa substância. Então, eu chegaria no átomo, que significa o prefixo A é não, e tomo significa divisão. Seria algo indivisível. Hoje nós sabemos que nós podemos, depois da radioatividade e tudo mais, nós sabemos que o átomo pode ser dividido. Mas lá no princípio, imaginava que isso não poderia ocorrer. Agora não vão mudar o nome, continua sendo chamado de átomo. Em 1803 veio Dalton. Dalton, que imaginou que o átomo fosse uma bola maciça, indivisível e indestrutível. E esse modelo era chamado de bola de bilhar, porque parecia uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Em 1897, atenção aí no que melhorou, no que mudou. Veio Thomson, que era um outro cientista. Ele descobriu introduziu as cargas elétricas, descobriu o que chamamos hoje de elétrons. Então, o átomo seria uma massa positiva com várias bolinhas negativas, que seriam os elétrons. Esse modelo era chamado popularmente ainda de modelo de pudim de passas, porque parecia um pudim de passas, ou como se fosse um panetone hoje em dia, né? Seria como se as frutinhas do panetone fossem os elétrons e a massa positiva é a massa do panetone. Em 1911, acabaram seus átomos maciços. Rutherford conseguiu provar, através de uma experiência com a placa de ouro, que o átomo tinha núcleo e eletrosfera. Seria como a Via Láctea, o sistema solar. O próton estaria no núcleo e os elétrons giravam em volta do núcleo. Em 1913 veio Niels Bohr. Niels Bohr era aluno de Rutherford. O que melhorou aqui de Rutherford? Ele descobriu como era a eletrosfera. Era formada, os elétrons giravam em torno do núcleo em camadas. KLMNOPQ. E em 1925 veio Sommerfeld. Qual foi a melhora dele? Ele melhorou a pesquisa de Bohr. Ele descobriu que os elétrons giravam em formas elípticas, não em órbitas circulares, como imaginava Thomson. Esses são os principais, mas depois vieram outras descobertas importantes, como Chadwick, que descobriu os nêutrons. Até aqui a gente não falou de nêutron. E depois veio Schrödinger, que descobriu que não tem como você determinar com exatidão aonde o elétron está rodando na camada eletrônica. Então, vendo isso aqui, nós chegamos à conclusão de como é o átomo agora. Então, pessoal, chegamos agora no modelo atual. Como que é o átomo hoje em dia? Ele tem um núcleo com prótons e nêutrons e em volta uma outra região chamada de eletrosfera, onde se encontram os elétrons desse átomo. O próton tem carga positiva, o nêutron tem carga zero e o elétron tem carga negativa. Agora, a massa. A massa
que inventaram uma unidade de medida para saber a massa de um próton e de um nêutron. Pegaram um carbono e dividiram em 12. Desse 1/12º chamaram de unidade de massa atômica, UMA. O próton tem uma unidade de massa atômica. O nêutron é mais ou menos do mesmo tamanho que o próton, então também tem uma unidade de massa atômica. Já o elétron, você vê que eu fiz um pontinho, fiz até um pontinho maior para ser mais visível, mas o elétron é 1836 vezes menor do que um próton e que um nêutron. Então o elétron é 1836 vezes 1/1836 unidade de massa atômica, ou seja, ele tem a massa desprezível. A partir daí nós podemos entender como que é a massa atômica de um átomo. Para saber a massa total de um átomo, o que nós precisamos saber? A massa é a quantidade de matéria. Lembra que massa era a quantidade de matéria? A massa de um próton e a massa do nêutron. O elétron tem massa desprezível, então é só você somar quantos prótons mais quantos nêutrons você tem. Você descobre a massa. E esse valor vai estar em cima do símbolo do elemento químico. Pode estar do lado esquerdo ou pode estar do lado direito. Já o número atômico é o número de prótons de um átomo. E é o que vai identificar ele. Por exemplo, todo hidrogênio tem Z igual a 1. E o número de prótons sempre será 1. Isso é o que identifica o elemento químico. E sempre vai aparecer aqui embaixo do símbolo do elemento químico. Um exemplo para a gente ver isso, eu vou mostrar no próximo quadro. Então vamos no exemplo. O alumínio 2713. Lembrando que nós vimos que o número atômico é o que está embaixo, né? Z é igual a 13. E a massa é o número que está em cima. A é igual a 27. Como o número de prótons é sempre igual ao número atômico, Z é igual a P. Então, P será 13. Como nós saberemos o número de nêutrons? A massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. Se a minha massa é 27 e meu número de prótons é 13, quanto que será meus nêutrons? Aí a matemática mole, né? 27 menos 13, 14. E o número de nêutrons será 14. E só faltou uma coisa, o elétrons. Elétrons sempre será igual ao número de prótons se ele não for um íon. E o que é um íon? É um elemento químico que perdeu ou ganhou prótons. Eu vou falar já já. Nesse caso, ele não é um íon. Então, o próton é igual ao elétron. 13. Ok? Agora, íon podem ser cátion ou ânion. Quando ele for positivo, é cátion. Quando ele for negativo, ânion. Lembrando que, cuidado para não confundir. O negativo é o que ganha elétron e o positivo é o que perde. Por exemplo, aqui o número de prótons é 11. O 1, quando aparecer ali em cima, não é necessário escrever. Então, se tem só um sinal de mais, é mais 1. 11 mais 1 significa que ele tem um elétron a menos. Ele perdeu um elétron. Então, o número de elétron deles aqui será 10. Agora, aqui embaixo, um ânion é o que ganha elétron. O número de prótons dele é 8. 2 menos pode ser 2 menos, pode ser menos 2 ou pode ser 2 sinaizinhos de menos. Às vezes aparece diferente. O número de elétron aqui será 8. 2 menos significa que ele tem 2 elétrons a mais. Então o número de elétron deles aqui é 10. Outro conceito importantíssimo para falar sobre átomos. Isóbaro, isótopo e isótono. Iso
significa igual. Né? Lembra lá, triângulo isósceles, dois lados iguais. Iso significa igual. Agora, você não precisa nem decorar isso aqui, olha como é fácil. Isóbaro. A. O que é A que nós vimos? Massa. Então, qual que é o significado de isóbaro? Mesmo número de massa. Isótopo. P. Significa o quê? Mesmo número de prótons. Isótono. Olha o N aqui. Significa nêutrons. Então, isóbaro são os que têm o mesmo número de massa. Isótopo, mesmo número de prótons. Como o número de prótons e o número atômico é a mesma coisa, isótopos são os que têm o mesmo número de prótons e, consequentemente, o mesmo número atômico. E isótonos é o que tem o mesmo número de nêutrons. Os exemplos. Isóbaro, a massa não é aqui em cima? Carbono e nitrogênio, esses dois aqui são exemplos de átomos isóbaros. Isótopos, não é o próton? Não é o de baixo? Os dois hidrogênio. São isótopos do hidrogênio, esses aqui. Isótono são os que têm o mesmo número de nêutrons. Como que é o mesmo de nêutrons mesmo? Você usa aquela formulazinha aqui. Nêutron vai ser a massa menos número atômico. 10 menos 4, 6. 11 menos 5, 6. Beleza? Opa, botei o igual do lado errado. Vamos lá dar uma olhada nos exercícios. Então vamos trabalhar os nossos conteúdos. Vamos começar por essa questão aqui da UF. A tabela seguinte fornece o número de prótons e o número de nêutrons existentes no núcleo de vários átomos. Aí temos aí a tabela com os átomos e o número de prótons e nêutrons de cada átomo hipotético. Considerando os dados da tabela, o átomo isótopo de A e o átomo que tem o mesmo número de massa do átomo A são respectivamente. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual que é isótopo de A? O átomo A. Isótopo é que tem o mesmo número de prótons. O A tem 34 prótons. Qual que tem o mesmo número de prótons que ele? D. Então a primeira resposta é D. Agora vamos para outro questionamento. O átomo que tem o mesmo número de massa de A. Então vamos ter que descobrir a massa do átomo A. Lembrando que massa é prótons mais nêutrons, ou também número atômico mais nêutrons, mas nesse caso a gente usa prótons mais nêutrons. Aqui no caso do átomo A vai ser 79. 34 mais 45. Aqui também, 35 mais 44, vamos ver. 79. Matamos. Letra B. Okay? Aqui, o C não é 33 mais 42, não dá 79. Mesma coisa, 34 mais 44. Letra A. Segunda questão. Rutherford, em seu clássico experimento, bombardeou uma delgada lâmina com partículas alfa. Nessa experiência, ele demonstrou que: letra A. Todos os átomos dos elementos possuem elétrons. Foi esse o avanço de Rutherford? Não. Os elétrons vieram com Thomson. O volume nuclear é muito pequeno em relação ao volume do átomo. Isso é verdade. Lembra que ele descobriu que tem o núcleo e a eletrosfera. Que os elétrons têm carga elétrica negativa? Não. Isso já tinha. Os elétrons giram em órbitas elípticas ao redor do núcleo? Não. Isso foi depois Sommerfeld. A matéria é compacta e impenetrável? Não. Isso foi Dalton. Então, resposta certa, letra B. Terceiro, o elemento químico magnésio, de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese, sob a forma de íons 2+, ou +2, tanto faz. Ok? Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de prótons e o número de elétrons presentes nesse íon
são, respectivamente. Então, vamos lá. O número de prótons já está aqui, ok? 12. Não é só olhar o número Z igual a P. Se o número atômico é 12, o número de prótons também é 12. Agora o número de elétrons. O que significa esse 2+? Ele é um íon, né? Ele é um cátion. Então significa que ele tem 2 elétrons a menos. Então, no caso, ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Resposta letra E. Tá ok? Então a aula de hoje foi isso aí. Espero que tenha ajudado vocês, espero ter contribuído de alguma forma com a química resumida. E compartilhem, chamem outros, possam ser ajudados também. E dê uma olhada nos outros vídeos, tem bastante outros vídeos, tem alguns prontos, outros vindo aí. E dê um like, ativem lá o sininho, não esqueçam de se inscrever, ok? Muito obrigado, tchau.